Agora no Revista Justiça, Direito de Trânsito. E o Supremo Tribunal Federal vai decidir se é constitucional a regra do Código de Trânsito Brasileiro que classifica como infração de trânsito a recusa do condutor de veículo a se submeter ao teste do bafômetro. Vamos conversar com a advogada especialista em direito de trânsito, a doutora Roxane Ponzi. Doutora Roxane, seja bem-vinda à Rádio Justiça. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Prazer poder conversar com os ouvintes da Rádio Justiça. Indicação do Dr. Rosan Coimbra para tratar de um assunto tão importante que é a negação ao teste do bafômetro. Eu gostaria que a senhora contasse primeiro para o nosso ouvinte sobre esta pauta que está marcada, a ADI 4103, que traz justamente esse tema. O que motivou esta ADI para que ela chegasse aqui ao Supremo Tribunal Federal? Então, essa história é bem longa, né, Sérgio? Porque tudo começou lá em janeiro de 2008, com a medida provisória 415, que proibia, né, a venda de bebidas alcoólicas nas rodovias federais. Então, essa medida provisória acabou se tornando, mais tarde, ali quase 6 meses depois, a Lei Seca, a famosa Lei Seca, que incluiu, então, alterações no próprio Código de Trânsito, a Lei 11.705. Em torno de menos de um mês depois, a Abrazel, que é a Associação Brasileira de Restaurantes e Empresas, né, que tratam de entretenimento, principalmente motivada pela restrição vinda da medida provisória, ela ingressou então com essa ação direta de inconstitucionalidade, que já está tramitando, né, infelizmente, há 13 anos. E graças a Deus ela foi pautada, porque a gente precisa, de uma certa forma ou de outra, alguma segurança jurídica, especialmente nessa questão. Obviamente que essa ação, durante todo esse tempo, teve, inclusive, designação de audiências públicas, ou seja, se ouviu bastante a sociedade, as sociedades civis organizadas, há vários amicus curiae nessa ação que subsidiaram o Poder Judiciário. Se passou, obviamente, vários relatores nessa ação, mas agora quem irá julgá-la, né, quem levou a pauta foi justamente o presidente do STF, o ministro Luiz Fux, que já está como relator há bastante tempo. Entendo que essa ação, ainda que seja bastante o juridiquês dela, né, ela vai impactar muito a vida do cidadão, especialmente porque de uma forma ou de outra ela vai orientar a forma como a fiscalização do consumo de álcool vai se dar em todo o território nacional. E mais, né, Sérgio, ela vai também orientar todos os tribunais do país de como proceder a partir de agora. Por quê? Porque em alguns estados, né, talvez seja possível se recusar ao teste e não ter punições. Já outros entendem que essa norma seria legal, teria validade, portanto deveria ser aplicada. A verdade é que o tema mais impactante para o cidadão, entendo eu, né, que seria as consequências por uma eventual recusa a se submeter ao teste, né? E, enfim, nós advogados que fazemos a defesa do cidadão, temos como uma certa até expectativa que essa decisão ela venha a ser o mais técnica possível. Sim. Muito embora, né, o próprio STF nem sempre siga essa tecnicidade, né, quando são assuntos tão polêmicos e que têm um tanto impacto assim, na própria sociedade. Doutora Roxane, neste caso então, vai ser julgado esta recusa ao teste do bafômetro e também a venda de bebidas alcoólicas nas estradas, é isso? Sim, em tese, essas são os questionamentos feitos, né, pela Abrazel, que foi a autora da ação. E, obviamente, a fiscalização, isso eu já não saberia lhe dizer, Sérgio, como está a fiscalização em relação à Polícia Rodoviária Federal para os estabelecimentos, né? Mas se perpetua, ou seja, houve um pedido, inclusive, de aditamento nessa ação, lá em 2012, quando houve a alteração da Lei Seca, porque nós tínhamos, se a gente puxar pela memória, a gente vai lembrar que a multa, né, pela recusa ou até por dirigir sob influência de álcool, ela começou com os seus R$ 957, pulou para 1.900 e hoje já está lá em 2.934. E todas essas mudanças, inclusive pecuniárias, né, são decorrentes de alterações
da própria lei seca que foram sofrendo durante o período. Então, essa ação que tramitou durante 13 anos, houve pedidos de aditamento, de adequação à nova redação dada pelo próprio Poder Legislativo à lei seca, né? Então, acredito eu que o objeto principal da ação não houve alteração, né? Que é a questão da venda de bebidas alcoólicas, e também os questionamentos lá do artigo 276, especialmente, que fala sobre qualquer concentração ensejaria as penalidades, né, do artigo 165, que é o dirigir sob influência de álcool, e também o artigo 277, parágrafo 3º, que é aquele que estipula a questão de que serão aplicadas as penalidades àquele que se recusar aos testes, né, previstos ali no próprio artigo. Temos aquele dilema também sobre se a pessoa pode produzir prova contra si. Entra nesse caso? Sim, entra nesse caso. Desculpa. Pois não. Qual é a grande questão aqui, né? Nós temos uma norma que aplica uma penalidade de natureza administrativa, né, especialmente o artigo 165, e aí depois, como eu mesmo comentei ali, as alterações que se teve, adveio o artigo 165A, que transforma, né, que retira lá do artigo 277 do Código de Trânsito e transforma numa infração de trânsito a recusa ao teste. Isso, só esclarecendo para os nossos ouvintes, isso também vai ser analisado ali no dia 18/3, num outro recurso especial que foi afetado pelo rito dos recursos repetitivos. Então, vai ser toda essa questão de trânsito, da recusa, de álcool, isso tudo vai ser analisado ainda em 2021 e agora entre fevereiro e março. Claro que se não forem retirados de pauta, né, porque a gente nunca sabe. Sim. Mas, em princípio, o fato da pessoa se recusar, né, seria o seu direito constitucional de não produzir prova contra si. Só que há questionamentos de que esse princípio, esse direito, ele seria aplicável tão somente para questões penais. E por isso que eu falo que os advogados e o pessoal que faz a defesa, né, do cidadão, ele tem essa expectativa de que o STF irá aplicar também este entendimento, que é aplicável comumente para o âmbito criminal, também para a esfera administrativa, por conta de vários outros precedentes que ele já tem. Já temos, inclusive, decisões, por exemplo, da ministra Carmen Lúcia, dizendo que é completamente aplicável, né, o princípio da não autoincriminação para infrações administrativas, para o âmbito administrativo. E ela dá como exemplo alguns casos, por exemplo, como a CPI, né, em que o cidadão vai até lá e diz, olha, eu quero exercer meu direito de permanecer calado, né? A CPI é um procedimento administrativo, né, e, portanto, caberia àquele que está lá também fazer uso do seu direito. Então, ela dá alguns exemplos e diz, olha, o STF já tem um entendimento pacificado de que o princípio da não autoincriminação seria, sim, aplicável também para a esfera administrativa. Então, nós temos essa expectativa, se o julgamento for, né, nessa linha mais técnica, que sim, que venha a ser declarada a inconstitucionalidade desses artigos que obrigam o cidadão a fazer, no caso de recusa, né, ele acaba sendo penalizado pela mesma infração, e com o mesmo valor e com o mesmo tempo de suspensão, como se tivesse soprado e tivesse identificado a presença de álcool. É óbvio que, Sérgio, a gente lamenta muito como cidadão, tá, que há muitas mortes no trânsito. Justamente sobre isso que eu ia falar com a senhora. Justamente eu ia tocar nesse ponto. A senhora não acha que também o Supremo deve levar em consideração o crescente número de acidentes provocados por motoristas embriagados, ou até sob efeito de tóxicos, e as mortes provocadas por esses motoristas? Com toda certeza. Por isso que eu estava dizendo, eu acho que no final das contas acabam todos perdendo, independente de qualquer que seja a decisão, né? Se ela for, do ponto de vista, analisando somente essa questão das mortes, nós estaremos, de uma certa forma, abrindo uma exceção perigosa em relação à aplicabilidade de princípios constitucionais. Já se ela for extremamente técnica, nós também perdemos
em tese, né, pelo menos como a gente está comumente acostumado a ver os órgãos de trânsito autuar, a gente perde uma ferramenta poderosa de estímulo, porque quer queira, quer não, a gente pode ter notado durante esses 13 anos uma mudança sensível de comportamento, justamente por quê? Porque havia, né, o risco mesmo daqueles que se recusam de fazer, de se penalizar, de perder a carteira. Só que, Sérgio, aí entra a parte do advogado especialista, tá, para tentar esclarecer um pouquinho melhor. Existem meios de se fiscalizar o cidadão que não este que talvez seja o mais fácil, né, punir pela simples recusa. O agente de trânsito, na hora da abordagem, ele tem outros métodos de verificar a embriaguez. E aquele cidadão que se recusa, ainda assim pode ser penalizado, né, pelo termo de constatação de embriaguez, que é aquele que o agente de trânsito lavra no momento em que a pessoa diz, eu quero usar o meu direito de não produzir prova contra mim. Então tá. Então eu vou agora marcar aqui todos os sinais de embriaguez que o senhor está apresentando. Agora, o que não seria adequado é eu punir uma pessoa que não tem sinal nenhum pelo simples receio que ela tem de soprar o bafômetro. Por que o bafômetro, a forma como ele é utilizado no Brasil, ela é ruim? Porque ela é utilizada de uma forma precisa. Vamos pensar, a embriaguez, ela não é uma questão precisa, ela muda. A Roxane tem um efeito em relação ao álcool diferente do Sérgio, e diferente do Zezinho, do Luizinho. E, portanto, eu não posso pegar e dizer que 0,4 miligramas por litro tem um efeito na Roxane que vai ter um efeito diferente do Sérgio. Talvez para a Roxane ela não consiga dirigir, mas o Sérgio consegue, pela complexão física dele, enfim, por N situações que se alteram de pessoa para pessoa. E aí o Brasil entende que ele estabelece um zero, né, como se o ser humano aqui do Brasil fosse menos evoluído, por exemplo, que o ser humano dos Estados Unidos, que lá ele consegue dirigir com até 0,8 miligramas por litro. Né? Então, aqui a gente decide, né, pelo limite zero, a gente não faz essa adaptação da fiscalização conforme o tipo da pessoa, né? E aí coloca esse limite zero para facilitar a fiscalização e, obviamente, acabo conflitando com direitos constitucionais. Se nós tivéssemos o bafômetro como um elemento de triagem combinado com outros testes, eu tenho absoluta certeza que nós iríamos punir o cidadão e ele iria ter a certeza de que está sendo punido certo. Porque da forma como está hoje, o que acontece? Ele se nega, porque daqui a pouco ele tomou uma taça de vinho no almoço e foi fiscalizado à noite, ele não sabe se ele vai acusar ou se não vai acusar, porque ele bebeu. Mas isso não significa que ele esteja sob influência de álcool, que é o que prevê o artigo. Então, todas essas questões, se nós mudássemos a forma de fiscalização, eu tenho absoluta certeza que nós teríamos uma punição mais efetiva e mais conscientizadora. Ou seja, eu Roxane, bebi, dirigi, fui fiscalizada, e foi identificado, né, que eu estava sob influência de álcool, e não só com alcoolemia positiva, ou seja, só com álcool no sangue, porque isso não significa que eu esteja sob influência de álcool. E a partir dali, eu vou ser punida e, obviamente, eu vou internalizar aquela penalização tentando mudar o meu comportamento no futuro. Então, eu sou uma defensora de que a forma da fiscalização hoje, ela está equivocada e ela beneficia tão somente a fiscalização indo contra princípios constitucionais que eu sempre digo que foram conquistados de forma muito cara para toda a sociedade. Muito bem, conversamos na Rádio Justiça sobre esta ação direta de inconstitucionalidade 4.103, pautada para o próximo dia 10 de fevereiro aqui no Supremo Tribunal Federal, que vai decidir se é constitucional a regra do Código de Trânsito Brasileiro que classifica como infração de trânsito a recusa do condutor do veículo a se submeter ao teste do bafômetro. E nós conversamos com a advogada especializada em direito de trânsito, a doutora Roxane Ponzi. Doutora Roxane, obrigado por atender a Rádio Justiça e até a próxima ocasião. Um abraço. Muito obrigado e um abraço a todos os ouvintes.